junto com, ao mesmo tempo. Então aí está essa palavra no texto original. Então, a fim de poderes compreender junto com todos os santos. Sabe por que estamos destacando essa palavra? Porque ela aparece várias vezes na Epístola aos Efésios. Uma única vez ela aparece isolada, traduzida por vínculo, no capítulo 4. Essa palavra S-Y-N, sin. As outras vezes ela é o prefixo de uma palavra maior, que Paulo usa em Efésios em diversas instâncias. Então, o que queremos dizer com isso? Que a palavra junto, para Paulo em Efésios, é muito importante. Por exemplo, no capítulo 2, ele não diz assim que simplesmente que Deus nos deu vida em Cristo. Veja lá no capítulo 2, verso 6. Ele diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Viu que importante? Porque Cristo não tem vida para nos dar. Cristo é a nossa vida. Então, quando Deus nos dá vida, não é porque Cristo é o autor da vida, então ele tem vida para dar, ele dá vida para um, dá vida para outro. Ele é um supermercado que distribui a sua mercadoria. Vida para lá e vida para cá. Não. Paulo está dizendo, ele é a vida. E juntamente com ele, Deus nos deu vida. Bem diferente, não é? Nós viemos participar da vida na vida, com V maiúsculo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ah, que bom. Graças ao Senhor. Então ele vai seguir no versículo 7 do capítulo 2, e dizendo, e juntamente, ele repete a palavra, veja como é importante para ele, porque ele repetiu. Juntamente com ele nos ressuscitou. E de novo na língua original, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós temos 3 vezes aí o junto. Não é uma palavra importante para Paulo? Porque Paulo está falando da igreja, a igreja é um corpo, é junto com. Do contrário, nós não vamos avançar, não vamos crescer, não vamos compreender, não vamos ter uma palavra estimada dele, pleroma. Não teremos plenitude. Eu e Cristo na minha casa. Compreendeu, irmão? Que maravilha. Porque esse é o chamado corporativo, chamado para a igreja. Arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender junto com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Pode ser que a altura, comprimento, largura, profundidade se refira ao amor de Cristo, imensurável. Pode ser. Mas o mais provável é que o comprimento, a altura, a largura e a profundidade, essas medidas mencionadas no verso 18, atente aí, se refiram ao verso 11. As medidas, largura, comprimento, altura e profundidade do eterno propósito de Deus. Porque Paulo está orando por visão espiritual, para que eles possam compreender, acabamos de ler aí, que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior, verso 16, e o 18, para poderdes compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Ele é imenso. E aí ele põe um E, veja esse E aí. E, no verso 19, conhecer o amor de Cristo. Então, na medida que pelo Espírito nós vamos contemplando as medidas imensuráveis, não é? Desse eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, o nosso coração vai experimentando o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E nós vamos conhecendo, palavra que ele também usa muito, não é? Essa gnosis. Mas ele não está falando dessa gnosis, não, irmão. Já falamos sobre isso. Paulo combate essa gnose, ele mostra que essa gnose é loucura diante de Deus, né? Um servo de Deus do passado disse assim, no mundo físico, a distância entre a mente e o coração não chega a 50 centímetros. No mundo espiritual, é a distância entre o inferno e o céu. A fim de poderes compreender, junto com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. A própria linguagem deixa tudo claro para nós. Como vamos conhecer alguma coisa que excede o entendimento? É porque esse conhecimento não é intelectual. É porque esse conhecimento é espiritual. Entrar na experiência do amor de Cristo e conhecer o amor de Cristo. Enfim, no verso 19 ele conclui, para que sejais tomados
Oh, que palavra importante aqui. Absorvidos, tomados de toda plenitude. Aí está o pleroma, plenitude de Deus. Essa palavra é usada de uma maneira muito especial por Paulo. Quando ele diz, por exemplo, que Cristo é a plenitude de Deus.